Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, minha irmã, nunca devemos ler uma passagem da Bíblia sem antes entender o contexto em que ela está inserida. Você sabe o que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras? Se você ler o capítulo anterior, ou seja, o capítulo 13 de João, verá que o ambiente era o seguinte: era uma noite de Páscoa e da última ceia. Jesus, já sabendo que nas próximas horas seria crucificado, uma revelação de que havia um traidor entre eles, e como se não bastasse, Pedro sendo avisado de que negaria Jesus ainda que o galo cantasse 3 vezes. Mesmo assim, no meio de tudo isso, nosso Senhor Jesus Cristo começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Mesmo no meio de uma situação complicadíssima, Jesus não se desesperou e queria também que seus discípulos não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ele dá a receita: credes em Deus e crede também em mim. O apóstolo Pedro certa vez andou sobre as águas, está em Mateus 14, 25 a 31. Mas apenas enquanto manteve seus olhos em Jesus. A partir do momento que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus. E ele, nesta passagem, faz uma promessa muito interessante. Ele diz que iria preparar um lugar para nós na casa do Pai. E esta não é uma casa pequena e apertada. Não há falta de espaço. Mas para termos acesso a esse lugar exclusivo na casa do Pai, não como hóspedes, mas como filhos, havia a necessidade de Jesus preparar o lugar. Mas afinal de contas, o que seria essa preparação? Muitos pensam que o versículo acima refere-se à segunda vinda de nosso Senhor, quando Ele voltará para levar para a glória todos aqueles que confiarem suas vidas a Ele. E, portanto, até lá Ele está preparando esse lugar. Mas o texto não trata da segunda vinda do Senhor, mas trata de uma preparação que já está completa. Antes dessa preparação de Jesus, nenhum de nós temos acesso à casa do Pai. A razão é porque em Romanos 3, 23, a palavra do Senhor nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado mantém as portas da casa do Pai trancadas para nós. Esse é o problema que Jesus teria que resolver. Esta era a preparação a que ele se referia em João 14. O que estava para acontecer naquela noite era a preparação que Jesus precisava fazer. A morte e a ressurreição de Jesus nos capacitaram a ter acesso à casa do Pai. Logo à frente, no versículo 6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: a situação aparenta ser difícil, mas não se preocupem. O que eu vou fazer a partir de hoje, até daqui a 3 dias, vai capacitá-los a terem acesso à casa do Pai. Mas vocês precisam crer em mim. E o que me deixa mais animado é que a promessa não para aí. Ele termina dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Nós somos de Jesus, é isso que ele está dizendo. Somos propriedade dele.
Quem quer saber de um quarto em sua casa grande? Quem se interessa em ir para o céu? Quem quer bênção e prosperidade? E daí que minha saúde não vai tão bem? O que importam tantos problemas e aflições do tempo presente? Nada disso. Nada, absolutamente nada se compara ao fato de sermos propriedade do Senhor e estarmos para sempre onde Ele estiver, como Ele mesmo falou. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18 o seguinte: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa glória é Jesus. Ele vai se revelar plenamente na sua volta. Mas hoje, agora mesmo, podemos experimentar esse lugar de descanso que Ele já preparou para nós. E Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós um dia. Está em João 14, 16 a 18. Para você pensar, eu tenho deixado meu coração se turbar diante do que me acontece na vida. Já aprendi a olhar para Jesus e a confiar e crer na sua palavra. Tenho experimentado a presença do ajudador, do Espírito Santo na minha vida. Tudo isso são indagações que precisamos fazer para saber se estamos de fato preparados para esse dia glorioso da volta de nosso Senhor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém. Nessa cruz